Olha só, o Google AI Studio publicou em seu X um post oficial deles chamado de O Guia Completo do Nana Banana Pro com 10 dicas para a produção profissional de conteúdo. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer juntos aqui, você pode abrir o seu Gemini e nós vamos ver quais são essas 10 dicas agora, neste momento. Vem comigo. Pega o seu cafezinho aí, ó, o meu tá bem quentinho aqui. Let's go. Esse é o artigo, já cliquei com o botão direito, já falei para traduzir para o português, já está em português, mas o original está em inglês. Esse artigo foi publicado no Google AI Studio, mas nós podemos utilizar isso aqui dentro do Gemini também. Então já estou com o Gemini aberto, tem aqui todas as 10 dicas e vamos começar na seção 0. Ao invés de ficar gerando a imagem do zero, se a imagem tiver 80% correta, não gere outra do zero. Ao invés disso, faça uma edição, peça para ele. Isso é ótimo, mas mude a iluminação para o pôr do sol e deixe o texto em azul neon. Use linguagem natural e frases completas. Ele deu um exemplo do que seria ruim e embaixo o que seria bom. Eu acabei de fazer o teste só com esse aqui, o restante a gente vai fazer junto. Mas com essa frase saiu assim, ó. Tá vendo? Ficou muito bom. Vamos fazer uma comparação? Pode tanto pedir para criar uma imagem ou vir em ferramenta selecionar o Nano Banana Pro. Vou colocar esse mesmo exemplo. Você pode colocar da sua própria galeria, né, do seu computador, se você tiver no computador, foto, imagem, qualquer coisa que você quiser utilizar como parte da criação daquela imagem. Vamos fazer uma comparação, inclusive, com o prompt em inglês. Isso é uma dúvida de muita gente. E aí, coloca em português ou inglês. E eu não vou fazer no mesmo chat para não influenciar, já que ele já tem o contexto da conversa, né? Ó, esses são apenas com as tags, apenas palavras-chave. Vamos comparar aqui com esse. De maneira geral, ficou muito boa também, né? Porque o próprio Gemini já está entendendo as intenções e ele mesmo está construindo um prompt melhor antes de enviar isso aqui. É bem provável que isso esteja acontecendo. De maneira geral, eu preferi essa primeira, tá? Mas ficou bom também. Vamos ver com o inglês. Eu achei essa mais realista. Você tem que levar em consideração que cada geração, mesmo que utilize o mesmo prompt, vai sair diferente. Mas em relação às três, o prompt em inglês, eu achei que ficou melhor a imagem. Ela tá bem párea com essa aqui. Mas veja, ó, tem mais textos aqui aparecendo. Então rola de ir testando também. Pega o próprio Gemini, pede para traduzir, rola de ir testando em inglês. Aí você faz a comparação. Seja específico e descritivo. Vamos ver. Instruções vagas geram resultados genéricos, definam assunto, cenário, iluminação e clima. Ao invés de uma mulher, diga uma senhora idosa sofisticada vestindo um terno vintage estilo Chanel. Legal. Descreva as texturas, acabamento fosco, aço escovado, veludo macio, para ser bem específico, né? Forneça contexto, o porquê ou para quem. Como o modelo pensa, fornecer-lhe contexto ajuda-o a tomar decisões artísticas lógicas. Por exemplo, crie uma imagem de um sanduíche para um livro de receita gourmet brasileiro de alta qualidade. Olha o Brasilzão aparecendo aí. Então, ele vai inferir apresentação profissional, pouca profundidade de campo e iluminação perfeita. No caso, ao fornecer aqui o contexto de que é um livro de receita gourmet e brasileiro, né, é o que ele está falando para fornecer esse tipo de contexto. Isso vai dar um resultado completamente diferente se você não tivesse colocado qual é a nacionalidade, nem o tipo, né? Aqui, nesse caso aqui, gourmet. Ó, eu tenho astigmatismo, então eu vou desligar essa luz aqui, ó. Olha lá a diferença. Ligado, desligado. Para ficar mais confortável para ficar olhando aqui por mais tempo, fechou? Então não se incomoda não, foi eu que desliguei aqui. Eu fui descobrir isso depois de muito tempo, inclusive por isso que eu comecei a usar óculos, que eu descobri que eu precisava usar óculos, graças à minha querida esposa, Bruna, porque eu mesmo não sabia, tá certo? Então fica aí a dica, inclusive se você tiver dores, quando te incomoda as luzes, quando você está dirigindo, as luzes dos carros, luzes de maneira geral, se você não utiliza óculos, corre e vai dar uma olhada nisso. Uma parte que eu gosto muito, renderização de texto, infográfico e síntese visual. Quais são as melhores práticas? Compreensão. Peça ao modelo para comprimir texto, densos ou PDFs em recursos visuais. Estilo. Especifique se deseja um estilo, por exemplo, editorial refinado, diagrama técnico,
desenho à mão em um quadro branco. Legal isso aqui, hein? Vamos fazer isso aqui, desenho à mão em quadro branco. Vir aqui, iniciar uma nova conversa, pegar um PDF qualquer. Eu vou usar o PDF do Hábitos Atômicos, livro que eu gosto muito, fiz um vídeo aqui recentemente falando dele. Eu já tenho esse livro, tá? Por isso que eu estou usando o PDF, então comprei um dos meus prediletos. Eu pedi o seguinte: crie um resumo desenhado à mão em um quadro branco sobre a criação e eliminação de hábitos que está no PDF. Vou enviar. Mas tem outros aqui também, ó, exemplos. Um infográfico de relatório. Cria um infográfico moderno e conciso que resuma os principais destaques financeiros desse relatório. Inclua gráficos para o crescimento de receita e lucro líquido. Tá aqui, ó. Pegou os dados que podem ser complexos de entender e criou um infográfico em imagem na horizontal. Inclusive, você pode pedir ou na horizontal ou na vertical. Eles devem falar disso em algum ponto aqui desse artigo. Olha só como que ficou. Criar bons hábitos, eliminar maus hábitos. Caraca, isso aqui ficou muito bom, hein? Agora que eu tô vendo com um quadro branco, com um reflexo das luzes, ó, da sala. Pô, muito bom, hein? Torne claro, atraente, fácil, satisfatório. Para eliminar, torne invisível, desinteressante, difícil, insatisfatório. O ciclo do hábito no meio, caraca, muito bom. Outro estilo, ó, infográfico retrô, massa. Diagrama técnico para uma planta ortográfica que descreva esse edifício em planta. Então, para quem é arquiteto, olha que maravilha, engenheiro. Para quem, sei lá, está comprando uma casa e quer entender melhor o projeto, só colocar lá, envia uma foto, faz uma pergunta. Muito bom, hein? Talvez pedir para construir antes de enviar para uma aprovação, né? Fazer alguma modificação, dá para fazer agora pelo Gemini. Muito bom. Quando eu estiver falando de Gemini Nano Banana Pro, é a mesma coisa, né? Você faz tudo dentro do Gemini ou então lá no AI Studio, só que no AI Studio será pago, porque você está usando a API. Dá para criar apps também. Inclusive, fica a deixa que nesse momento da gravação do vídeo, está faltando 2 dias para acabar a Black Friday, tá? E no IA Revolution, acabei de lançar lá um novo curso dentro do IA Revolution que se chama Sistema 4Ps, onde cada P desse tem um pilar diferente para você construir desde a sua ideia e já ver se essa ideia é lucrativa ou não logo no início, antes de você começar a construir o seu aplicativo usando o Lovable. E já tem tudo pronto para você, o GPT, prompts, todo passo a passo, direto e reto, focado. Não são inúmeras aulas para ficar enchendo linguiça, é justamente para você deixar desde a ideia até ficar pronto. O IA Revolution são mais de 5.000 alunos, mais de 2 anos e meio de história, estamos indo para 3 aí, já daqui a pouco. E além disso, também tem o curso dentro do IA Revolution só de agentes. Tem 4 agentes, fora as outras coisas que você pode construir a partir disso. Eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Corre, garante a sua vaga no preço que está nesse momento. Ele é único, exclusivo, preço de Black Friday. Fechou? Então vê aí, corre aí e garante. Resumo em quadro branco educacional aqui, ó, que acabamos de fazer. Ele pediu para resumir o conceito da arquitetura neural. Muito bom. Quando você quiser aprender um assunto específico, já pede para criar em um quadro branco, maravilhoso. Segundo, consistência de personagens e miniaturas virais. Vamos ver o que é isso. O Nano Banana Pro suporta até 14 imagens de referência. Olha só, bastante. E 6 com alta fidelidade. Então, o recomendado aqui já te falo logo de cara, coloca 6 no máximo. Isso permite o bloqueio de identidade, que seria, em português ficou ruim aqui, mas é para inserir uma pessoa ou personagem específico em cenário sem distorção facial. Quais são as melhores práticas? Bloqueio de identidade, declare explicitamente, mantenha as características faciais, então você precisa declarar isso, né? Não apenas colocar como referência. Aqui seria a consistência de personagem, né? Mas eles, por algum motivo, eles quiseram trocar, talvez para dissociar de alguma coisa. Expressão, ação, descreva a mudança de emoção ou postura mantendo a identidade. Composição viral, combine temas com gráficos impactantes e texto em uma única passagem. Composição viral, combine temas com gráficos impactantes e texto. Exemplo, a miniatura viral, no caso ele está fazendo de thumbnail, ó. Identidade mais texto e gráficos. Crio uma thumbnail, uma miniatura para um vídeo viral, usando a pessoa da imagem 1 para ter a consistência facial, ó,
Consistência facial agora já mudou. Mantenha as feições da pessoa exatamente iguais às da imagem um, mas mude a expressão para que pareça animada ou surpresa. Ação, coloca a pessoa à esquerda apontando. Vamos ver, vamos fazer esse teste aqui. Olha só, peguei 6 fotos minhas porque ele já deu a dica ali de que até 6 fotos ficam em alta qualidade. Beleza? Como que ficou? Cria uma thumbnail. Eu troquei miniatura por thumbnail, porque eu acho melhor. Já vou deixar aqui o Nano Banana Pro selecionado. Acredito que ele já entenderia de cara, mas é bom já garantir. Consistência facial, mantém as feições igual às da imagem um, mas mude a expressão para que pareça mais animada. No caso aqui eu vou colocar das fotos. Iguais às fotos enviadas, mas mude a expressão. Perceba como está separado aqui. Consistência facial, ação, assunto, gráfico e texto. Posicione a pessoa à esquerda apontando o dedo para o lado direito do quadro. À direita, coloque uma imagem de alta qualidade de um aspirador robô. Sei lá, eu pensei nisso aqui agora. Adicione uma seta amarela em negrito, conectando o dedo ao robô. Eu já tinha algumas imagens feitas para as thumbs aqui, né? Então, mas poderia ser qualquer foto. É que foi mais fácil de achar. Sobrepõe um texto chamativo no meio, fez tudo sozinho em 2 minutos. Use um contorno branco grosso e lá ele sombra projetada. Fundo. Um fundo de laboratório de ciências desfocado e brilhante. Também foi alguma coisa que veio aqui na hora. Beleza? Eu vou enviar, vamos ver. Vamos ver nos próximos aqui enquanto fica pronto. Ó, o cenário, amiguinhos fofinhos, consistência em grupo. Ó, sempre mantendo os mesmos personagens. Legal? Tá ficando cada vez melhor, hein? Geração de ativo de marca, inserir uma imagem do produto e fala, olha, crie 9 fotos de moda deslumbrantes, como se fosse um editorial de moda premiado. Então, para você que tem loja, trabalha com roupa, já ouviu a piada? Essa é antiga, era a época de orelhão ainda, hein? Você ligava para a pessoa e perguntava, aí, você trabalha com roupa? Aí a pessoa, não. Ah, então você trabalha pelado? Ah, é o tipo de coisa que tinha muita graça antigamente. Aí vai para o terceiro, vamos ver como que ficou. Olha só, cara, fez tudo. Que isso? Aí, ó, Vini. Vini é nosso editor. Olha só isso aqui, cara. Como que ficou. Que isso aqui ficou muito bom. Vou ter que comprar um aspirador robô só pra usar essa thumb aqui. A única coisa que ficou errado, ó, Mimutos. Será que eu escrevi errado? Não, eu escrevi certo. Eu pediria apenas pra trocar isso. Deixa eu ver. Ó, mantenha tudo igual, corrija apenas a palavra minutos pela palavra correta minutos. Caraca, ficou muito bom. E lá atrás o laboratório certinho. Uma foto que parece realmente que pegou ali no Google. Ó, ele não conseguiu trocar apenas a palavra, hein? Vacilou, vacilou. Mas isso aqui dá para resolver no Photoshop da vida. Não vou ficar insistindo nisso aqui não. Pediria mais algumas vezes, mas vamos seguir. Fundamentação com a busca do Google. O Nano Banana Pro utiliza a busca do Google para gerar imagens com base em dados em tempo real, eventos atuais ou verificação factual, reduzindo as alucinações. Olha que legal. Melhores práticas. Solicite visualizações de dados dinâmicos. O modelo irá pensar, raciocinar sobre os resultados da pesquisa antes de gerar a imagem. Aquilo que eu falei para você. Ele, além de gerar a imagem, como é multimodal, ele também vai compreender o texto, vai raciocinar e, nesse caso, utilizar a busca. Exemplos de perguntas. Visualização de eventos. Cria um infográfico com as melhores épocas para visitar os parques nacionais dos Estados Unidos em 2025, com base nas tendências de viagens atuais. Vamos fazer um desse aqui do Brasil? Cria um infográfico com as melhores épocas para visitar os pontos turísticos do Brasil em 2026, com base nas tendências de viagens atuais. Eu só modifiquei a frase aqui, pontos turísticos, tá? Vamos ver. Enquanto ele cria, vamos para o próximo. Edição, restauração e colorização avançada. O modelo se destaca em edições complexas por meio de comando de voz. Foi bem assim no nosso exemplo, né? E isso inclui um inpainting, que seria o remover, adicionar objetos, restauração, para corrigir fotos antigas, colorização, fotos pretas e branco e troca de estilo. As melhores práticas são, não é preciso mascarar manualmente, que seria selecionar, né? Basta dizer ao modelo o que deve ser alterado. Compreensão física pode solicitar mudanças complexas, como encher esse copo com líquido para testar a geração de fenômenos físicos. Legal. Remoção de objetos e preenchimento. Remova os turistas do fundo dessa foto.
Olha aí que legal. Colorização de mangá, quadrinhos. Tá aqui o exemplo. Colorize esse painel de mangá. Localização, vamos ver esse. Pegue esse conceito e adapte para o contexto de Tóquio, incluindo a tradução do slogan para o japonês. Mude o cenário para uma rua movimentada de Shibuya à noite. Pegou esse de cima, colocou aqui no contexto de Tóquio. Massa. Controle de iluminação. Esse aqui eu já fiz bastante também. Transforma essa cena em um cenário de inverno. Mantenha a arquitetura da casa exatamente a mesma, mas adicione neve. Olha como ficou. Antes de vermos o quinto ponto, vamos ver aqui como que ficou. Melhores épocas para visitar. Ó, verão, dezembro a fevereiro, Rio de Janeiro e litoral nordeste. Outono, aí tem aqui embaixo tem a alta temporada, praias lotadas, calor intenso, carnaval vibrante, tendência, busca por praia menos conhecida, destino. E veja que o texto está muito bom quando você compara com a versão anterior. Agora estamos no Nano Banana Pro. Na versão anterior tinha muitos erros, vários textos que tinha erros na tipografia, então na fonte, né, do que estava escrito. Inclusive foi uma surpresa aquele minutos ali e nada de mudar, mas de maneira geral veja como que tá muito bom, tudo certo. Outono, cidades históricas em Minas Gerais, Foz do Iguaçu. Inverno, Serra Gaúcha, Catarinense, Chapada dos Veadeiros, já fui na Chapada, hein, muito bom. Primavera, Amazônia e Blumenau, Oktoberfest, muito bom. Vamos lá para o próximo. Translação dimensional, de transformar algo de 2D para 3D. Com base na planta 2D enviada, olha que legal isso aqui, cara. Baseado na planta, você pede para o Gemini criar um painel de apresentação de design de interiores profissional em uma única imagem. Muito bom isso aqui, hein? Conversão de meme 2D para 3D. Transforma o meme do cachorro de Fine em uma renderização 3D fotorrealista. Muito bom. Inclusive, todos eles têm o link que vai direto para o AI Studio. Só que, como eu falei, Nano Banana Pro está disponível apenas para o tier de os usuários pagos. Eu peguei um meme que aparece frequentemente ali no X, que é esse aqui. Eu pedi para transformar, do mesmo jeito que está ali, ó, transformar uma renderização 3D fotorrealista, mantendo a composição idêntica, mas faça a pessoa e o ambiente realista. Vamos ver. Alta resolução e texturas. O Nano Banana Pro suporta a geração de imagens nativas de 1K até 4K. É uma novidade no Nano Banana Pro, até 4K. Isso é particularmente útil para texturas detalhadas ou impressões de grande formato. Melhores práticas. Solicite explicitamente as resoluções altas, né? Você precisa escrever 2K ou 4K. Se sua API interface permitir. Está falando API interface porque está no... Esse é um post do AI Studio. Exemplos de perguntas. Aproveite, olha só, aproveite a saída nativa de alta fidelidade para criar um ambiente atmosférico deslumbrante de um solo florestal coberto de musgo. É muito descritivo e específico, né? Controle efeitos de iluminação complexos e texturas delicadas, garantindo que cada fio de musgo e raio de luz seja renderizado. Essa imagem ficou muito boa. Vamos fazer isso aqui, ó. Cria um infográfico hiperrealista de um cheeseburger. Vou te deixar aí com vontade de comer um hamburgão. Desconstruído para mostrar a textura do pão, a crosta dourada do hambúrguer e o queijo derretido e brilhante. Eu tô imune porque agora é de manhã, então tá tranquilo. Olha como é que ficou o meme. Ficou muito zoado. Até porque tá difícil de entender o que é isso aqui, né? Que tá virado para trás. Ficou mais ou menos, mais ou menos. Aqui, ó, cria infográfico hiperrealista, já vou enviar direto, sem fazer modificação. Pensamento e raciocínio. O Nano Banana Pro utiliza por padrão um processo de pensamento que gera imagens provisórias, não carregadas ainda, para refinar a composição antes de renderizar a saída final. Ele permite a análise de dados e a resolução de problemas visuais. Olha que interessante. Você pode pedir para ele resolver uma equação e mostrar os passos, já com a solução, só que mostrando os passos para chegar até lá. Pô, isso aqui é muito bom, hein? Raciocínio visual. Analise essa imagem de um cômodo e gere uma imagem do antes, que mostre como o cômodo poderia ter sido antes da construção, ou durante, né, nesse caso. Exibindo a estrutura e o drywall inacabado. Olha aqui. Massa, hein? Os arquitetos, engenheiros aí, vejam quantas oportunidades. Caraca, essa imagem ficou muito boa. Inclusive, eu poderia ter pedido aqui especificamente em 4K, né? O pão, o queijo cheddar. Isso aqui é uma grande oportunidade para quem tem negócios locais, né? De pizzaria, hamburgueria, dentre outros,
e fazer um post desse aqui, ó. Se às vezes tem alguma coisa específica, algum segredinho na sua receita, você pode fazer uma brincadeira na hora que chegar nessa parte, mas isso aqui chama muita atenção. Chama atenção agora, no início, quando ninguém sabe fazer, quando ninguém está fazendo. Então aproveite esses momentos, né, de fazer coisas como essa. Ficou muito bom isso aqui. Massa. Storyboard e arte conceitual para plano sequência. Você pode gerar uma arte sequencial ou storyboard sem uma grade, garantindo um fluxo narrativo coeso em uma única sessão. Isso também é popular para a arte conceitual de filme, por exemplo, vazamentos falsos de filmes futuros. Um exemplo: crie uma história envolvente e cativante em 9 partes, com 9 imagens apresentando uma mulher e um homem em um comercial premiado de mala de luxo. Olha só como ficou. Tá bem realista, hein? Isso serve como matéria-prima para o próprio View, para você criar um vídeo, né? Um comercial nesse caso. Mas as possibilidades são imensas. Olha só o que eu fiz. Pegando aquela imagem que nós acabamos de criar, eu pedi para criar um vídeo com o movimento slow motion do sanduíche caindo com todos os seus ingredientes fechando perfeitamente, pronto para comer. Nesse caso, eu estava com as linhas, né? Eu não queria tirar essas linhas aqui agora, mas poderia pedir para o Gemini tirar. Eu queria ver se dava para fazer esse efeito. As linhas com a descrição de cada ingrediente acompanham o movimento. Vamos ver como ficou. O segredo é a montagem perfeita. Pão brioche, hambúrguer gourmet suculento, queijo cheddar derretido, aioli de trufas e cebola caramelizada. O segredo é a montagem perfeita. Pão brioche, hambúrguer gourmet suculento, queijo cheddar derretido, aioli de trufas e cebola caramelizada. O segredo é... Caraca, ficou muito bom. Só que tem alguns problemas, né? A imagem ficou muito boa. Era só pedir para tirar isso aqui, os textos com o Gemini no Nano Banana Pro, antes de enviar para se tornar vídeo, né? E o outro problema foi que ele narrou, tem a musiquinha de fundo, mas eu não pedi especificamente para narrar. Você pode, se você quiser, você pode pedir isso em um tom de, por exemplo, fala que é algo mais próximo de um comercial parecido com McDonald's, com Burger King, só que precisaria ver se ele aceitaria devido aos direitos autorais, né? Mas se não passasse, era só pedir para criar igual famosos comerciais, entendeu? Coisas assim. E, por último, ele não acompanhou, né? As linhas não acompanharam cada ingrediente. Mas a ideia do vídeo em si ficou muito boa. Eu falei que eu tava imune, eu juro pra você que acabou de dar uma roncada aqui meu estômago. Vamos para o nono, controle estrutural e orientação de layout. Você pode usar a referência para controlar um desenho, você desenha, vou te mostrar aqui, para controlar rigorosamente a composição e o layout do resultado final. Pode ser rascunho e esboço, faço o upload de um desenho à mão, wireframes, utilizando capturas de telas de layouts ou wireframes existentes para gerar protótipos de interfaces, grades. Use imagem de grade para forçar o modelo a gerar recursos para jogos baseados em blocos ou displays de LED. Olha esse exemplo aqui. O título, produto e o texto do anúncio. Ó, o sol aqui do lado esquerdo, aqui. Esse já é outro exemplo. Título, produto e o texto do ads. Legal, hein? Ó, interface de usuário. Você pode colocar dessa forma e ele vai criar. Muito bom. Pixel art, sprites, folha de sprites de uma mulher dando um salto mortal para trás de um drone. Isso aqui é muito útil para quem cria jogos. Ó. Tem outras possibilidades também, né? Vai de cada um. Criar GIF, ó que legal. E o 10º, eles dão algumas opções do que você pode fazer em seguida. Me conta aí nos comentários qual desses que você mais gostou, qual que você utilizou, teve ideias diferentes. E no meio do seu comentário, a gente tem um combinado aqui sempre de colocar uma palavra disfarçada no meio do comentário, disfarçado, não vai colocar só a palavra, porque as pessoas no início do vídeo percebem. Então, se você colocar a palavra solta, não adianta nada. A palavra-chave do vídeo de hoje será isolante. Pode ser tanto fita ou isolante. Por exemplo, quando você falou da piada do orelhão, só me lembrou das fitas cassetes daquela época, né? Tanto fita quanto isolante. Entendeu? De forma disfarçada. E lembrando que quando eu publiquei esse vídeo, faltam apenas 2 dias ou não sei, dá uma olhada aqui abaixo na descrição, no comentário, do valor exclusivo da Black Friday, tá certo? Então aproveita que esse valor não terá nunca mais, que é um valor de Black Friday. Para o IA Revolution, para você aprender a criar os seus aplicativos do zero, da ideia, já colocando ele, sabendo se ele tem um potencial de lucro ou não, e fazendo isso tudo guiado já com GPTs prontos, com
prompts já para ficar pronto para você monetizar, assim como os agentes que está tudo lá dentro do IA Revolution, tanto para você aprender para você mesmo, para o seu projeto, para o seu negócio, ou para você vender isso para outras empresas. Eu vou te dizer, 2026 terão diversas, uma demanda gigantesca que não vai chegar nem perto do que foi 2025, de pessoas, empresas implorando por pessoas que saibam aplicar isso nos seus negócios, tá certo? Aplicar os agentes no negócio dessas pessoas. Então, aproveite, porque esse é o momento de você aprender, você criar uma empresa com implementação de agentes, com implementação de sistemas de IA. Aproveita. Escuta o que eu estou falando para você, porque 2024 eu também falei bastante sobre isso e nós já tivemos uma demanda altíssima, poucas pessoas que sabem realmente fazer. E 2026 as pessoas vão ter mais consciência disso e vai ter mais demanda. Beleza? Muito obrigado por ter assistido até este momento e eu te vejo já já. Valeu!